Estamos começando um programa da série Consciência, aqui da TV Escola. Hoje vamos fazer uma visita a uma escola de Fortaleza, no estado do Ceará. Lá, um grupo de professores da rede pública desenvolve um projeto que começou no laboratório de física, mas que foi capaz de motivar as mais diversas disciplinas. Conosco aqui no estúdio, nossos debatedores. Ronaldo Maia, professor de física do Liceu do Conjunto Ceará, em Fortaleza. Hélio Chaves Filho, professor de Física do Ensino Médio, e Hélio Carlos Ricardo, professor de Física da Universidade Católica de Brasília. E agora com vocês, o projeto Rádio Escola do Liceu do Conjunto Ceará. Fortaleza rima com beleza. Quem não conhece, com certeza já viu as imagens, ou pelo menos já ouviu falar, dos muitos encantos da capital do Ceará. Só que muito além das ondas que atraem os turistas, num bairro popular dessa grande cidade, alunos e professores se uniram numa experiência de ensino e aprendizagem que navega a todo pano por outras ondas, as ondas do rádio. Alô, bom dia, comunidade do Conjunto Ceará. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio do Liceu do Conjunto Ceará. Será operando em fase de teste. Estarei junto com vocês em todas as quintas aqui na Rádio Escola do Liceu do Conjunto Ceará. Tudo começou quando um grupo de professores do Liceu do Conjunto Ceará percebeu as enormes dificuldades que os alunos tinham no aprendizado da física. Para muitos desses jovens, o fantasma era tão assustador que chegava a tomar forma. Você não tinha muita afinidade, achava um pouco complicado as fórmulas e tudo. Eu concretizava que a física era um monstro para mim. Bom, a física em si, o fenômeno, ele não apresenta nenhuma dificuldade, mas nós temos uma certa rejeição pela falta de base que a grande maioria dos alunos tem, tanto na matemática básica, quanto na leitura e interpretação de textos. Como vencer as barreiras e atrair os alunos para o que há de mais interessante no estudo da física? Foi exatamente nesse ponto que os professores do liceu colocaram em prática toda a sua criatividade. E foi assim que surgiu a ideia de montar uma pequena emissora de rádio FM dentro da escola. Os nossos professores, principalmente de física, eles identificaram a dificuldade que os alunos têm, né, em aprender os conteúdos dessas disciplinas, justamente por haver uma grande distância entre essa parte teórica, tá certo, e a prática. Sempre o meu contato com a física foi teórico. E quando eu entrei aqui, que eu comecei a ver a praticidade da física, a aplicação diária, para você olhar para qualquer lugar e ver um fenômeno físico, e ver que a matemática também é aplicada ali, então você passa a ver de uma forma maior, de uma forma mais ampla, de uma forma que você vê que aquilo ali tem uma prática. Tinha que ter alguma coisa que fosse envolvente. Então o que a gente pensou? Construir construir. Então essa construção que fosse feita pelo próprio aluno. Então aí é que a gente pensou em construir o transmissor. Na verdade, foi uma isca, né, para pescar esses alunos, independente de ele já gostar ou não da física. Mas essa isca, que a gente achou que seria ideal e que iria
atrair os alunos seriam trabalhar bem na prática, ele vivenciando, vendo a aplicabilidade dos conhecimentos na vida dele cotidiana. E a gente achou que isso seria uma maneira de atraí-lo para o fenômeno e ele passar a deixar de ter o medo da física. Aqui nós temos a oportunidade de ver coisas do cotidiano, os fenômenos que ocorrem a cada dia. E é, assim, algo bem interessante, porque nós realmente pomos em prática a física. A compreensão dos fenômenos físicos muitas vezes exige habilidades e competências relacionadas a outras áreas do conhecimento. Por isso, era necessário que a Rádio Escola fosse um projeto interdisciplinar. Diante dessas disciplinas novas que a gente poderia envolver, a gente passou a conversar com alguns professores e eles mesmos se prontificaram a se envolver no projeto e colaborarem dentro do que fosse possível. Então, como eu estava lhes dizendo, essa estrutura redacional também vai ser bastante importante para vocês que estão integrando o nosso projeto da Rádio Escola, porque vocês haverão de escrever textos esses de cunho científico, que devem ter essa estrutura. O professor Ronaldo, de Física, iniciou esse projeto e imediatamente ganhou de todos nós professores a simpatia. Primeiro porque nós vimos a dimensão exata dele para o aprendizado dos nossos alunos e para a importância vital que um projeto como esse tem para a própria comunidade. Nós sempre tivemos muita cautela e fomos cuidadosos em procurar não cometer vários erros, porque a gente já tinha trabalhado em projetos que envolviam o número máximo possível de alunos e muitas vezes até toda a escola. E a gente viu que os resultados não eram tão satisfatórios. A seleção para participar do projeto Rádio Escola, inicialmente foi o convite aos alunos. Então, a gente, receoso e com responsabilidade, a gente resolveu, junto a cada professor, indica aí quais são alguns alunos. Não interessa que ele seja bom em física, matemática, ou língua portuguesa e geografia, ou que ele seja indisciplinado, não interessa. Eu quero alunos que estejam interessados em conhecer, em descobrir. Já tinha ouvido falar muito do Ronaldo, e não muito bem. Eu tenho até um exemplo que eu não posso deixar de falar, né? Tinham comentado que as aulas dele eram um pouco puxadas, digamos assim. O professor escreve muito no quadro. O aluno disse, não quero não, porque eu não sei nada de física, eu não gosto de física. Realmente, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a gente conversou foi isso. Mas eu não me identifico com física. Eu não estudo muito física, eu gosto mais de português. Eu até disse para ele, olha, manda eu fazer uma dissertação em 5 minutos e uma conta de matemática que eu prefiro a dissertação. Hoje ele é um problema para mim e eu gosto sempre de estar frisando, porque ele quer ficar com todos os meus livros de física, né? E isso eu não posso fazer. Os nossos alunos vão querer ser locutores, vão querer ser redatores, vão querer ser revisores da nossa rádio. E para isso, eles têm que aprender o nosso idioma, na sua estrutura formal. Começamos agora com o nosso primeiro teste da nossa rádio. Primeiramente, aqui para a nossa região, mas com certeza para todo mundo. Quem tinha dificuldades com fórmulas e cálculos ganhou um novo estímulo quando aprendeu a construir com as próprias mãos um transmissor. E foi com muita emoção que essa turma ouviu pela primeira vez a Rádio Escola do Liceu do Conjunto Ceará nas ondas do ar. Aqui é o José falando diretamente do primeiro teste da Rádio Escola do Liceu do Conjunto Ceará. Tá tudo ok aí? A gente está tão acostumado com a teoria que não imagina que na prática aquilo ali vai acontecer. Você vê uma coisa que você trabalhou para isso e deu certo, né? Sensação maravilhosa. Quantos anos a senhora tem? 64. O que a senhora gosta de escutar na rádio? Com o projeto da rádio, o aluno está estudando a física, mas ao mesmo tempo precisa se capacitar com a língua portuguesa e também vai ter que dominar noções de geografia e de sociologia para as pesquisas
com a comunidade que ele vai ter que desenvolver. Seu Roberto, nós estamos aqui fazendo essa pesquisa da Rádio Escola, que é um projeto que a gente tem desenvolvido aqui no Liceu do Conjunto Ceará, para a implantação de uma rádio comunitária na nossa comunidade. A geografia tem tudo a ver com a rádio, por quê? Porque ela vai trabalhar as pessoas, a sociedade, ela vai atingir quem? Vai atingir as pessoas. E a geografia, ela estuda a sociedade, o ser enquanto social. Para a senhora, assim, qual é a importância de uma rádio comunitária? Uma onda eletromagnética, ela tem que se propagar e ela encontra um obstáculo à sua frente, ela vai perdendo certa quantidade de energia. Então, o estudo geográfico da região vai ser importante para que ele saiba até onde a nossa onda pode ir e que áreas poderiam ser atingidas sem nenhuma interferência. Nós visitamos uma AM, vimos os transmissores lá, bastante grandes até, e visitamos também uma FM e também vimos a diferença. Aí a gente pôde já sentir como é que a gente ia fazer a rádio. A gente está trabalhando com protótipos de transmissores para a gente poder saber realmente como funciona. E, consequentemente, a gente vai estar montando isso já com material mais profissional, né? E aí vai realmente nascer a rádio para a comunidade. Enfim, nossa rádio está concluída e espero que todos gostem da nossa programação. O êxito da experiência da Rádio Escola mereceu o prêmio Grupo Ciência conferido pelo Ministério da Educação. Um reconhecimento que chegou na hora certa. Quando eu recebi a ligação, que foi dito que nós tínhamos ganho o prêmio, realmente eu me perguntei, sabe assim, que escola que a gente tem, quanto é grande esse trabalho que a gente faz, né? E também, assim, uma coisa que eu imaginei foi o quanto isso ia motivar os alunos da escola. O pequeno grupo inicial cresceu. Hoje, 113 alunos participam do projeto da Rádio Escola. Isso mexeu com a autoestima de todos. Logo, logo, a rádio estará transmitindo para todo o bairro. Futuramente, estarão entrando em todos os lares. E com certeza, os moradores do Conjunto Ceará terão ainda mais motivos para sentir orgulho do Liceu. Eu tive a certeza naquele momento que não ia parar. Só porque a gente ganhou o prêmio, entendeu? Que a gente ia ter uma forma era como se fosse uma fórmula para trazer muito mais alunos, para mostrar para a comunidade o quanto esse espaço aqui é importante para eles, tá certo? E principalmente essa questão do resgate da escola pública, que a gente sempre lutou muito e luta no liceu, entendeu? E para mostrar que o aluno daqui, ele é tão capaz, tão competente como o aluno de qualquer outro lugar, de qualquer outra escola. Bom, antes da gente saber do Ronaldo um pouco mais sobre o dia a dia, as dificuldades até da implantação desse projeto, eu queria saber dos outros professores o que vocês acham dessa experiência. E já peço licença para chamar o professor Hélio Ricardo de Ricardo, já que os dois se chamam Hélio, para a gente não confundir, né? Então, professor Hélio, o que você achou dessa experiência? Olha, eu vejo na iniciativa do professor Ronaldo um trabalho, um projeto que ele consegue subverter a educação, a subversão no bom sentido, né? Diga-se de passagem. E essa subversão começa do modo em que ele apresenta a disciplina para os alunos. De uma maneira tradicional, os professores trariam um determinado assunto que seria passado no quadro, como parece-me que ele fazia muito bem, escrevia muito no quadro. Os alunos ficariam ali passivamente, recebendo aquelas informações para, em um momento oportuno, serem avaliados. Então, eles teriam que trazer à tona aquilo tudo que foi, entre aspas, disseminado na cabeça deles. A perspectiva de trabalho dele, a abordagem
pedagógica com aquele projeto diferenciada no sentido de que ele consegue, a partir de temas geradores, fazer todo esse trabalho de divulgação de conteúdos da física, só que com motivação do aluno, fazendo o aluno procurar estar constantemente ligado e vendo a relevância e a importância daquilo que ele desenvolve no espaço de sala de aula. É uma iniciativa bastante rica, diga-se, do ponto de vista de motivação, diga-se do ponto de vista de construção do trabalho pedagógico, porque na perspectiva tradicional, esses alunos seriam meros espectadores e seriam cobrados por isso. Agora não, eles constroem, conjuntamente com o professor Ronaldo, o trabalho pedagógico, o conhecimento. E a física deixa de ser um monstro, né? E fica mais simpática. Professor Ricardo, o que você achou do projeto? Bem, o prêmio foi merecido, iniciativas como essa são fundamentais. E já no início da fita foi colocado que o desafio proposto pelo projeto era envolver mais os alunos, fazer com que eles perdessem o medo da física. E aí a gente pode colocar uma questão fundamental para o ensino da física, que é pensar ou repensar os conteúdos a ensinar. E se colocar como questão fundamental o que a física pode contribuir para a formação geral do aluno, do sujeito. Que perspectiva eu estou dando para esse sujeito quando eu trato os assuntos da física? Porque a ciência física, ela se justifica por ela mesma. Agora, o ensino de física, não. Tem que buscar uma justificativa para o ensino da física. Até porque são coisas diferentes. A física dos físicos não é a física que é ensinada na escola. Então, um projeto dessa natureza coloca essa questão fundamental. O que eu tenho que ensinar, o que eu quero ensinar, qual cidadão que eu quero formar, qual sujeito que eu quero formar. E tendo essas questões, tendo esse norte, eu posso então me perguntar o que a física pode contribuir nessa direção. E aí rever esses conteúdos que são ensinados. Isso já é um alerta também para a gente pensar melhor na formação desses futuros professores de física, né? Que também deve ser diferenciado. A gente vai falar sobre isso durante o programa e vai ver também, no próximo bloco, quais foram os desafios, quais foram as dificuldades que o projeto enfrentou ao longo desse tempo. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa da série Consciência, falando sobre o projeto Rádio Escola, com os professores Ronaldo Maia, Hélio Chaves Filho e Hélio Carlos Ricardo. Ronaldo, falando agora um pouco desse processo que hoje em dia a gente analisa com sucesso, né? Mas deve ter havido algum tipo de dificuldade que chegou a fazer você pensar em desanimar ou não? Primeiro, queria agradecer aos companheiros Hélio Chaves e o Hélio Ricardo pelos elogios e pelos incentivos, né? Mas para chegar nesse ponto, que é claro, ainda falta muita coisa a ser feita, os obstáculos a cada dia eles aumentam, nós tivemos grandes dificuldades. A primeira eu acho que é comum a toda e qualquer escola nesse país, que é a questão financeira, né? Mas a ideia nasceu e a gente não desanimou, né? Para começar, é necessário que se tenha um grupo, né? Uma pessoa só não vai conseguir desenvolver nenhuma atividade que tenha um êxito e estar predisposta a trabalhar, a se envolver, né? Essa dedicação ela é indispensável, tanto de quem está, eu não gosto de falar controlando, gerenciando, responsável, mas a pessoa que detém as informações de todo o grupo, para que assim a gente possa distribuir as tarefas e assim o trabalho caminhar, né? As duas maiores dificuldades são a questão financeira e a questão da predisposição do professor em resolver fazer, né? Para isso precisa também gostar. Nós fomos felizardos, né, com um projeto da Secretaria da Educação, em que ela poderia financiar alguns pequenos projetos, né? E aí a gente já tinha o projeto caminhando, ainda muito capenga, que no início era bastante ousado e ainda é, e que tinha dividido em 3 fases e que uma terceira fase seria o TOC. Mas a gente precisava começar, né? Foi então que a gente escreveu o projeto, porque ele já existia, né? E aí a gente conseguiu um pequeno recurso que serviu para comprar alguns
equipamentos e componentes que vocês poderão ver aí no vídeo, né? Para montar o transistor Isso, para começar o trabalho de montagem e trabalhar os conhecimentos, que a gente deve falar isso daqui a pouco, né? Mas nesse sentido você está dizendo então que é preciso um investimento inicial para a montagem desse transistor ou você pode fazer isso sem recursos? Bom, para você trabalhar com um grupo maior, é necessário que você tenha uma quantidade de equipamentos maior. Mas para começar, como a gente começou com um grupo bem restrito, o custo é muito baixo. Porque basicamente, especificamente, você pode ter apenas um ferro de solda e componentes que são extremamente baratos. Isso aí, e outros componentes você pode arranjar em sucata e você pode começar, né? Montagem do transmissor, né, que eu chamei de transmissor, estou falando desse transmissor que depois vai possibilitar que todo mundo tenha acesso ao que se produz na rádio, né? Isso. Inicialmente dá para começar e com um custo extremamente baixo, né? Aí, então, falando agora um pouco dessa questão da física, né? Esses conteúdos que vão ficando mais atraentes quando a gente coloca a rádio a serviço da pedagogia, como você falou, os conteúdos de física estão lá presentes, né? Todos eles. A abordagem curricular que o professor propõe no projeto é de tal forma que o aluno ele venha motivado para desenvolver aqueles assuntos que têm uma densidade, uma complexidade técnica muito grande. Porque, basicamente, tratar de uma rádio, de um transmissor, é você tratar de conteúdos da eletricidade, do eletromagnetismo. São conteúdos densos, são conteúdos que envolvem uma série de teorias que, eu não sei se eu posso usar esse termo, mas que não são conteúdos palpáveis, são muito teóricos e no momento em que ele se predispõe a fazer isso usando algo que pode ser montado, né, ele cria um atrativo, um diferencial para esse aluno e facilita bastante a compreensão. Do ponto de vista do aluno, ele vai poder dar um fim, uma utilidade para aquelas contas, aquele trabalho todo, eu diria, matemático, e ele fica mais ligado ao que ele está fazendo. Isso passa a fazer mais sentido na cabeça do aluno, né? E hoje há um estudo muito forte com relação à formação de professores, que o papel do professor deve ser o do grande motivador. Como? Usando estratégias apropriadas. Não existe uma receita, não existe uma fórmula. O professor ele tem que, com a experiência dele, né, construir e elencar todas essas possibilidades pedagógicas que vão gerar a motivação e o diferencial no ensino. Nesse sentido, então, falando de formação de professores, como você falou anteriormente, que é uma formação dirigida para quem vai dar aulas, um projeto como esse pode ser um grande diferencial. De fato, é uma inovação, até porque os conteúdos trabalhados ali não são conteúdos presentes corriqueiramente nos livros didáticos. Ali envolve conteúdos de eletrônica. Então, há necessidade de correr por trás, de ir atrás desses conteúdos. Mas são conteúdos que trazem também uma aproximação da tecnologia com a ciência. Então, ali a fronteira entre tecnologia e ciência ficou menor, houve uma aproximação. A tecnologia, às vezes, aparece nos livros didáticos ou como uma aplicação da ciência ou como justificativa do ensino da ciência. Então, sempre separado. E aqui, nessa iniciativa, dá também para pensar nessa aproximação da ciência e tecnologia, com novos conteúdos mais interessantes. De uma forma mais criativa, né? Até que ponto uma escola permite que um professor seja criativo? Olha, há uma série de fatores que condicionam esse tipo de prática. Do ponto de vista de material, eu vejo que isso acaba sendo usado como justificativa por muitos professores que preferem um esquema tradicional, aquele que já foi denominado pejorativamente como cuspe-giz, né? Você passar um assunto, um determinado tema de uma determinada área apenas com o quadro negro, o giz e a expressão oral. Hoje, as escolas públicas, elas recebem incentivos, né, de vários programas, que em tese não seria problema para implementar um mínimo de laboratório. Se a gente olhar por outro lado,
Existe também a possibilidade de se trabalhar com materiais alternativos, como bem citou o professor Ronaldo, com sucatas. Nessa parte de eletrônica você pode pegar sucatas de computadores, sucatas de TVs, de rádios, etc. E dali você extrair o material que vai ser utilizado nesse laboratório. Precisa estar motivado, precisa ter tempo. E aí a gente quer saber, então, houve algum tipo de resistência de professores na implementação desse projeto? Quando a gente começou, nós preferimos convidar os professores que estavam mais envolvidos, né, porque a ideia surgiu da dificuldade encontrada pelos próprios professores de física, né. Nós deveremos estar entrando numa fase de sedução, né, trazer mais professores para o projeto. Porque até então estava dando para o grupo que estava envolvido e controlando todas as situações e desenvolvendo todos os trabalhos. Só que a procura está crescendo, né? E isso é muito bom, a quantidade de alunos que procura a gente nos corredores. Professor, ainda dá para entrar no projeto? Dá, só na hora que você quiser. Então a gente está a gente está começando a atrair mais professores, né? Porque aí sim as atividades vão ficar mais bem distribuídas, ninguém vai ficar sobrecarregado e o processo vai continuar. Isso me chama a atenção quando você fala que no início você prefere não fazer um projeto maior do que ele é, em outras palavras, né? Você preferiu pegar poucas pessoas, mas para que aquilo fosse efetivo? Isso, tanto quanto aos professores, quanto ao número de alunos. Pelas próprias experiências que foram vistas aí. Quando você trabalha muita gente, alguma coisa vai ficar disperso, vai ter aquela história de que um professor vai se envolver mais, outro vai ficar, como se diz no linguagem popular, vai ficar escorando, né? Então a gente preferiu, já pelas experiências que se tinha, trabalhar com grupos pequenos. Se der certo, a gente vai tentar crescer, né? E já está crescendo para o lado dos alunos, agora está faltando crescer para o lado dos professores, mas eu acredito que a gente vai conseguir. Que vai conseguir, né? Eu tenho certeza que vai conseguir pelo que a gente viu ali na matéria. Esses alunos trabalham nesse projeto Rádio Escola fora do horário de aula? Sim. Isso já demonstra um interesse especial mesmo. Isso. E eu acho que o que mais atrai o aluno não é só para ele participar de um projeto da escola, porque projetos tem diversos na escola, né? E bem mais premiados até do que o projeto da rádio. Mas, por exemplo, o teatro eu não tenho nem quantos prêmios já ganhou, deixando muitas outras escolas para trás. A música também é um outro grande destaque. Então, eu acho que o que atrai o aluno é ele saber que ele vai para ali ter uma série de opções, né, para que ele possa desenvolver depois, na habilidade dele, ele vai poder se encaminhar. Só que para isso ele vai passar por todos os processos, ele vai conhecer todas as partes do conhecimento físico, científico, a linguagem, aspectos geográficos, né? E só depois é que a gente vai estar analisando a questão da avaliação. A gente vai fazendo paralelamente, a gente já vai detectando quem tem mais habilidades para a parte científica, quem tem mais habilidade para a parte de linguagem, né? Então a gente vai já selecionando esse aluno. Então ele não precisa ter a preocupação, eu vou estudar só física. Não, ele vai estudar física, mas ele vai estudar outras coisas também, além da física. Só que a física que é mostrada lá é de maneira diferente da sala de aula, né? É uma coisa bem mais prática, bem mais vivencial. Mais sedutora, como você falou. Mais sedutora. Ele vai fazer a continha também, só que essa conta ele já vai estar estimulado a fazer essa conta, porque ele vai saber em que vai resultar aqueles estudos e tal. E aí eu queria perguntar para você sobre aquele problema que você tem com aquele aluno. Acho que chama Tiago, né? O Tiago. É um aluno que era completamente avesso à física e que agora quer seus livros todos de física. Ele vai fazer vestibular para quê, você sabe? Sei. Para quê? Para física, né? Ele, como vários outros, né? É um motivo de muita felicidade que na nossa escola nós temos já 15 alunos, né? E ela é uma escola nova. Temos 15 alunos fazendo já o curso de física, alguns em licenciatura, outros em bacharelado. Isso gratifica, porque eu acredito que não seja só influência de um professor, mas sim de todo um trabalho que é desenvolvido na escola, que não é feito, claro, só pelo professor Ronaldo, né? Tem um grupo de professores também envolvidos, principalmente de física, para que esses alunos sejam seduzidos
a estudar mais física. E a formação de professores, né? Porque a gente viu que esse projeto ele traz esse novo olhar, né? Isso no trabalho de vocês, de formadores de novos profissionais, vocês já estão utilizando com resultados? Olha, eu ainda não. Eu ainda não vi um trabalho de extensão que esteja ligando as escolas que desenvolvem esse tipo de trabalho. Não conheço, né? Que usem a motivação de bons projetos pedagógicos em andamento como motivadores para a formação dos licenciados nas áreas de ciências, né, especificamente. Porque hoje nós temos uma deficiência muito grande de professores na área de ciências. E a demanda hoje é por média 50 mil professores ano e formam-se 7 mil. Então, com o passar do tempo, essa coisa vai piorando, vai se tornando bastante crítica. O que você acha que está na raiz disso? É justamente essa falta de interesse que é mostrado para os alunos quando eles estão na sua formação? Olha, há uma série de fatores. A falta de interesse, baixa remuneração, a questão de falta de perspectiva para a profissão de docente, as dificuldades todas de se trabalhar o conhecimento numa sala de aula, a falta de motivação do professor nesse sentido, porque ele chega para ensinar, mas de uma maneira tradicional, em grande parte, a maioria das pessoas trabalha nessa perspectiva, de um modo tradicional que não é atraente para os alunos se desinteressam e aquilo vira um ciclo vicioso. Mesmo assim, vocês se formaram em física e hoje estão dando aula. O que te motivou a escolher esse caminho, apesar de todas essas questões que ele levantou? As questões são muitas questões e muitas coisas que levam a essa escolha, né? É difícil colocar uma questão como sendo fundamental. Mas, claro, gostar do assunto, ter interesse pelo assunto, né? Agora, sobre a formação, lá na universidade mesmo, tem dois alunos meus que vão fazer iniciação científica e a pesquisa deles é um pouco sobre essa questão de repensar os conteúdos. Eles vão estudar e fazer uma pesquisa nos livros didáticos, nos atuais e antigos, e verificar essa abordagem dos conteúdos, porque a gente encontra resistência em mudar os conteúdos, mudar a sequência dos conteúdos a ensinar. E é o que esse projeto fez, colocou conteúdos novos, conteúdos diferentes ali, possivelmente teve que abandonar conteúdos que não tinham muito sentido para o aluno, e livros antigos, livros de 62, de 57, tinham outras abordagens dos conteúdos. Então, abordagens interessantes, conteúdos que os alunos possam entender até como pesados para se ensinar, a inclusão da física moderna, que se fala tanto, que é a física aí do século passado, não está presente no ensino médio. Então, tem inovações, tem pesquisas que mostram a possibilidade de abordar de modo diferente os conteúdos, de trazer coisas novas para a escola. Um trabalho dessa natureza envolve conceitos, envolve aparatos tecnológicos que têm coisas da física moderna, elementos ali dos circuitos. Se eu entro nos assuntos da física, da tecnologia ali, eu vou querer saber como é que funciona um transistor, um diodo, um capacitor. Em última instância, algumas dessas explicações estão na física moderna e mais contemporânea. Então, é uma forma de repensar o que ensinar e como ensinar. E isso tem que estar presente na formação inicial, certamente. E é um ponto de vista interessante, porque se eu parto da velha prática tradicional de pincelar conteúdos de uma maneira uniforme, de uma maneira sequencial, eu vou ensinar isso primeiro, aquilo depois, etc, etc. Eu caio sempre na velha receita que não se tem mais sucesso, não se faz mais sucesso dando aula assim. E aí surge uma aberração, que o bom professor passa a ser aquele que cria bons subterfúgios para que o aluno entenda ou memorize aquilo de uma maneira menos dolorosa. Os professores são unânimes em falar que o bom professor é aquele que ensina bem as fórmulas. Eu acho isso uma aberração do ponto de vista de ensino de física, né? Então, há formuletas, processos mnemônicos para os alunos trazerem à memória aquelas expressões matemáticas que eles não compreendem bem, né? Tem a fórmula de movimento, S igual a S0 mais VT, sentado sozinho vendo televisão. Então, quer dizer, são coisas são maneiras de reforçar o não aprendizado, né? E coisas maléficas do ponto de vista educacional, porque a física não se resume a isso. A física é um contexto muito mais nobre do que a memorização pura.
Falando de coisas nobres, no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre a emoção da primeira vez que a Rádio Escola foi ao ar. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa da série Consciência, falando sobre a Rádio Escola, com os professores Ronaldo Maia, professor de Física do Liceu do Conjunto Ceará em Fortaleza, Hélio Chaves Filho, professor de Física do Ensino Médio, e Hélio Carlos Ricardo, professor de Física da Universidade Católica de Brasília. Ronaldo, você falou para a gente sobre as 3 fases do projeto. A primeira seria a construção do transmissor. A segunda seria aquela que a gente viu, a emoção da primeira transmissão dentro da escola? Eu poderia dizer que está enquadrado, né? Mas desde a primeira fase a gente estuda tanto os fenômenos físicos envolvidos, conhecendo cada componente, a função de cada um, para aí a gente fazer a montagem e já daí a gente tem também um estudo de textos, né? Para isso ele precisa um pouco da língua portuguesa. Como a gente vai lançar uma onda no espaço, a gente precisa conhecer um pouco do aspecto geográfico, né, da região, e aí já entra a geografia para esse estudo, como também, desde a primeira fase, a gente já começa devagarzinho, começando a fazer uma análise dos aspectos sociais que envolvem toda a transmissão de FM. Na segunda fase, que já depois de montada, a gente trabalhou na melhora desses transmissores, né? Na verdade, a gente já fez 2 modelos diferentes. O primeiro, ele tinha um alcance muito pequeno e uma vida útil também muito pequena. E aí, nesta segunda fase, a gente já fez um outro transmissor que teve um alcance bem maior, com uma qualidade também melhor. E a gente ainda está trabalhando agora na antena para melhorar a qualidade dessa onda, facilitando assim a recepção e aumentando aí o alcance, né? A terceira fase, eu poderia já começar a falar. Que você chamou de utópica. Que inicialmente ela era utópica porque a gente teria que ter um certo apoio bem maior e demandar um tempo e um estudo bem mais aprofundado, porque a gente teria que, digamos assim, construir um transmissor de uma potência bem maior, porque a gente queria realmente que tivéssemos uma emissora com caráter educativo, sociocultural para toda a comunidade, e isso demandaria muito estudo e bem mais tempo. Só que a gente foi pegos até certo ponto de surpresa, porque a gente inicialmente achava que demoraria muito, e a gente, com o prêmio que a gente ganhou, a gente vai ter a oportunidade de ter uma rádio em caráter educativo, como a gente pensou, na própria comunidade, né? Partindo da própria escola. Quanto a esta emissora na nossa comunidade, deve ser chamada a atenção aí para um ponto extremamente importante. O país todo tem um problema com as rádios comunitárias, que são as rádios piratas, e para que ela funcione legalmente, você tem que ter um trabalho que hoje é o nosso maior obstáculo, né, que é a questão da legalização, até por conta da quantidade de documentação que é necessário juntar para que ela seja realmente legalizada e colocar no ar. Só que depois que você colocar no ar, no caso a gente lá, nós vamos ter que ter uma outra preocupação, né, com a programação, como contemplar toda a comunidade, como satisfazer todas as necessidades reais da comunidade e da própria escola. Mas a ideia é que seja sempre trabalhada a parte educativa e a parte cultural, que é uma oportunidade também de a gente trabalhar o conhecimento da própria física, como das demais disciplinas, não só envolvidas hoje no projeto, como todos os aspectos culturais que são trabalhados na escola. Eu acho que seria utópica pela parte de ter como fazer e depois dar continuidade e fazer as coisas acontecerem, fazendo uso de um instrumento tão importante. Aí na questão da legislação, então a gente tem que tomar certos cuidados? É bom chamar a atenção que os professores que forem utilizar esse exemplo do Ronaldo e montar uma rádio
comunitária, ou pelo menos tentarem montar uma, existe toda uma legislação do Ministério da Comunicação que deve ser observada. Então não é só montar o rádio e transmitir, tem que tomar certos cuidados. E também saliento que isso é uma ótima oportunidade de educar, você juntar, reunir um grupo de alunos para mostrar as questões legais envolvidas, né? E o tratamento adequado dessas questões, do ponto de vista educacional. Nem que seja para algum momento até questionar essa própria legislação, né? A partir do momento que você tem uma rádio que pode fazer bem uma comunidade, isso tem algum tipo de impedimento, né? É um exercício de cidadania de uma certa forma. É verdade, né? Como bem falou o Ronaldo, as rádios piratas, né? Elas surgem pela não observação dessa legislação. Então, é que há uma diferença entre rádios comunitárias e legais e rádios piratas, né? As rádios piratas, elas não têm esse cunho comunitário educativo. Elas têm um cunho comercial também, ou então até de algum tipo de subversão, de questionamento. E as rádios comunitárias são ilegais por causa dessa legislação, né? Isso. Que aí os alunos podem ser uma grande força de cidadania, né? E o momento... As rádios piratas são ilegais, né? São ilegais. A rádio comunitária... Não deveriam ser. Acho que posso dizer que na legislação... Uma outra denominação, a rádio comunitária ela é legal e ela está ok com o Estado e com a comunidade, né? Saindo dessa legalidade, aí sim ela fica uma rádio pirata. E essa interdisciplinaridade que a gente foi mostrando aqui, você acha que isso também é um ganho desse projeto? Pois é, o projeto tem um potencial de relação com outras áreas do conhecimento muito grande. E isso chama a atenção para a questão da interdisciplinaridade. E aí a interdisciplinaridade é compreendida de muitos modos. Uma possibilidade de compreender a interdisciplinaridade é, por exemplo, pegando a rádio, entendendo ela como objeto em questão, o objeto que eu quero conhecer, eu posso compreender, estudar, tanto quanto possível, explicar esse objeto, o rádio, só a partir da física. Então eu vou olhar para aquele objeto, o rádio, a partir do que a física pode me dar, pode me ajudar a compreender. Mas eu posso fazer relação com outras áreas, como foi mostrado ali. Ela tem um alcance social muito grande. Então a interdisciplinaridade, ela não exclui a disciplinaridade. Ela não exclui a especificidade de cada uma das áreas. Ela, diante da complexidade desse objeto que eu quero conhecer, compreender, tanto quanto possível explicar, eu faço a exploração dos limites de cada uma das áreas. Então, um projeto dessa natureza tem esse potencial. Já propõe esse diálogo de trazer as outras áreas, né, para discussão. Ver o que cada uma das áreas pode contribuir na compreensão desse objeto que eu quero compreender. Me chama a atenção o uso da tecnologia, né? Porque hoje nós temos uma sociedade altamente tecnologizada. Então, educar, tendo em vista modelos e objetos motivadores e assuntos motivadores vindos da tecnologia, isso tempera melhor a relação do professor com os alunos. No início eu falava da ruptura que o Ronaldo cria com esse tipo de motivação para o ensino. Ele rompe, inclusive, o modo de linguagem em sala de aula. Ele procura uma linguagem, já que ele trabalha com rádio, ele está buscando uma linguagem mais próxima, mais adequada, mais do convívio do jovem, né? Tanto que parece-me que ele tem lá várias pessoas inscritas para participarem da parte de locução, né, da rádio. E essa ruptura de linguagem, no contexto da tecnologia, é hoje que vem sendo estudado, na busca de algo mais próximo da realidade, uma visão mais hipertextual, como o aluno Tiago sempre falava, é olhar para os fenômenos acontecendo e enxergar as potencialidades e tudo científico que há por trás daquilo, porque a cada momento, a cada instante, tudo que acontece, existe uma série de fenômenos envolvidos. E habilitar uma pessoa para estudar física significa tirar a venda dos olhos para que ele possa enxergar isso, numa linguagem apropriada e, de preferência, agradável, né? A linguagem do jovem. Educar para um novo olhar, né? Quando, falando aí o termo tecnologia, me lembra que nós já estamos trabalhando, articulando junto ao grupo para que possa, quando a rádio estiver implantada, ser colocada via internet, para qualquer lugar do mundo você ter acesso ao que está acontecendo, como também já tem um grupo de alunos que está começando a fazer as investigações para os próprios circuitos que sejam trabalhados para a construção do transmissor serem feitos através da informática, né? E isso atrairia, acredito, mais alunos
né, por não ter habilidade de ver uma figura, construir uma figura no papel ou no quadro, ele vai ter a oportunidade de construir essa figura, esse circuito, no próprio computador, né? E aproveitando o gancho aí com a inter-relação com outras disciplinas, o professor de música, inclusive, já me procurou para que a gente pudesse sentar. Pô, não, vocês estão trabalhando ondas, né? Música, ondas, né? Então a gente já está vendo como é que a gente vai fazer para ligar dentro desse próprio grupo as aulas de música que são realizadas na escola também serem unidas às aulas do projeto da rádio. E chama atenção também, Ronaldo, porque esse projeto ele foge um pouco daquela velha dicotomia do conteudismo puro, ensinar a ciência pela ciência, e do pedagogismo puro, que é só trabalhar as questões metodológicas de ensino, voltadas para ensino, que toda hora surgem aí e massificam a questão do professor, o ensino desse professor. Então você sai dessa dicotomia e trabalha no limite ali entre os dois. Ora você está ali no conteúdo, ora você está ali numa técnica de projeto, metodologia de projeto, enfim, versatilizando o ensino. E sempre se adequando à realidade onde esse ensino está inserido. Né? Questão até que é preconizada pela legislação educacional, né? Que hoje os sistemas de ensino, eles têm autonomia para definir o que é importante e relevante para ser ensinado nas escolas. Lógico, obedecidas a algumas diretrizes fundamentais, né, básicas, a autonomia passa para as escolas. Nós estamos habituados, na nossa história de educação, a termos currículos fechados, conteúdos mínimos, etc. Por isso que a gente fica muito preso a essa questão do que ensinar, né? Então a gente precisa tirar essa camisa de força, sair dessa perspectiva de que aquilo que a gente aprende na universidade deve ser aquilo que a gente tem que ensinar, né? Que é o que os especialistas chamam de simetria invertida. O professor, quando aluno, ele trabalha toda uma perspectiva de um componente curricular, no caso a física, por exemplo, e aí fica impregnada aquela ideia de que aquilo que ele aprendeu, com todo aquele formalismo e toda aquela ideia passada pelo curso, é aquilo que ele vai ter que ensinar. Com outro problema, geralmente os cursos de licenciatura, eles acabam sendo uma excrescência do curso de bacharelado. Então, vai para a licenciatura aquelas pessoas que talvez não tenham muita habilidade, não consigam, né, se desenvolver bem no bacharelado. E aí, estando na licenciatura, eles têm 4 ou 5 disciplinas ali da área de educação que tratam muito superficialmente a questão do ensino em si, e daí se tem aquela ideia, bom, o que eu vou ensinar? Foi o que eu aprendi no bacharelado. O que eu aprendi no bacharelado veio de uma forma bastante formal. E o professor que leva esse formalismo para a sala de aula, ele vai ter uma classe de alunos ali sonolentos. Isso remete a uma questão que apareceu na fita, que é a relação teoria-prática. Os alunos mencionaram isso. E aí vem um termo à tona que está muito em moda, que é a questão da contextualização, que se confunde com o cotidiano. Contextualização é muito mais. E o que ele fez ali pode-se pensar na ideia de contextualização. Tornar significativo o que se está ensinando. É comum no currículo que se pratica nas escolas, ensinar, por exemplo, aqueles componentes dos circuitos isoladamente. Então, durante um tempo vai se falar em resistor, em capacitor, em transistor, em ondas eletromagnéticas e por aí vai, separadamente. Agora, quando faz um projeto dessa natureza, eu tenho que entender o circuito, eu tenho que saber o que cada um faz ali naquele circuito, qual a finalidade de cada componente daquele dentro do circuito, dentro do todo. Então, eu estou contextualizando não só dentro do conhecimento da física, como também se eu expandir, se eu utilizar esse potencial de relação com as outras áreas, estou contextualizando também a importância disso, da ciência e da tecnologia, no contexto da comunidade. É sempre bom lembrar, né, que a gente não está aqui para oferecer a solução para estratégias e metodologias para que se tenha um ensino de física exemplar e revolucionário. Mas é possível quando se trabalha em determinadas condições, né? A gente desenvolve esse trabalho e eu posso dizer que dentro do projeto eu acho que a metodologia está caminhando, pelo fato que eu posso até citar um exemplo, quando você tem uma turma lá no laboratório, você passa 2 horas com eles, né, fazendo aqueles estudos, depois de 2 horas, galera, acabou.
Galera, eu gosto de me chamar a moçada de galera. Acabou e você sente no olhar de cada um a vontade de que eu quero mais. Que era o oposto do que acontecia nas aulas de física. O que acontece normalmente na sala de aula convencional. Então, não é que seja a solução de todos os problemas, mas é um caminho. Só que para que isso seja utilizado, não vamos ser hipócritas e achar que isso pode ser utilizado em larga escala, em todo o país, sei lá. Mas tem um monte de coisas por trás disso para que se possa desenvolver um trabalho desse numa escala bem ampla. Né? Então, precisamos ser realistas, que funciona, mas tem que haver certas mudanças para que o próprio ensino de física ele seja mais envolvente. Quando você percebe que você está dando voz a um aluno através da rádio, e ele pode ser ouvido pelos seus colegas e tal, que já é uma questão de cidadania, né? Você dar voz a alguém, você percebe uma transformação nesse aluno? Quando eu estou desenvolvendo um trabalho, o grupo está lá trabalhando, e que a gente precisa reunir, galera, pessoal, vamos reunir sábado, está todo mundo lá. Pessoal, a gente precisa esticar mais um pouquinho hoje, está todo mundo lá. Eu acho que isso está trazendo esse aluno, né? Porque ele está gostando do que está acontecendo. E agora, daqui para frente, como é que você prevê o futuro do projeto? Sempre foi ousado, né? Eu digo que desde o início que é um projeto bem ousado. Eu acredito que os desafios só estão começando. Até o próprio Hélio, em outros momentos, ele já me fez entender que isso era apenas um pontapé. Tem muita coisa ainda para se trabalhar, precisamos de muita ajuda, até informação que possam nos oferecer, nós precisamos, nós não detemos todas, nem a escola. Né? Qualquer informação que possa vir vai ajudar e, principalmente, quando nós estivermos toda legalizada a emissora e funcionando, nós vamos ter aí um leque que vai se abrir que eu não posso calcular a dimensão, né? Porque o alcance social será gigantesco. Ou seja, é um bem para toda a comunidade que pode vir advir daí, né? Eu acredito que sim. Ok, Ronaldo. Muito obrigado pela presença aqui conosco e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E obrigado aos professores Hélio e Ricardo. Obrigado por estar aqui conosco hoje. E obrigado a você pela audiência aqui na TV Escola. Esse foi mais um programa da série Consciência.